Olá, eu sou a Tássia, educadora da Frente de Biologia do Carol, e esse é o Fala Carolina, nosso podcast semanal, a maneira que encontramos para ficar mais pertinho de você. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre ciência e o motivo pelo qual você não deve, em hipótese alguma, simplesmente acreditar que a Terra é redonda. Por que a ciência é importante e de que maneira ela atinge a nossa vida? Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. E aí, será que a Terra não pode ser plana mesmo? Será que vacina funciona de verdade? E o aquecimento global, tá mesmo acontecendo? Ou será isso só uma questão de opinião? Algumas pessoas podem achar que sim, e outras que não. Para falar sobre essas dúvidas, chamei alguns educadores e educadoras do Carol que vão nos ajudar a entender melhor essas questões. Bia, por onde começamos? O primeiro passo para a gente começar essa discussão é entender como o conhecimento é construído. Os cientistas não inventam simplesmente teorias para explicar as coisas. Existe um método, um caminho a ser seguido para que se verifique se aquela ideia pode ser comprovada ou não. Chamamos esse processo de método científico. No método científico, a gente observa algo que está acontecendo, pensa em uma explicação dessa observação e testa para ver se ela está correta. Se o teste der errado, a gente pensa em outra explicação para ser testada. Agora, se deu certo, a gente conversa com várias pessoas que estão estudando a mesma coisa, que também fizeram seus testes e experimentos, e juntos vamos discutir qual é a melhor explicação para o que observamos. É um processo de construção coletiva de conhecimento que pode levar muito tempo para ser concluído, mas que tenta se aproximar o máximo possível da realidade. Foi seguindo esses passos que hoje a gente sabe que a Terra é um globo, as vacinas funcionam de verdade, que o aquecimento global está acontecendo. A ciência não é nenhum dogma, apenas nos leva para mais perto de como as coisas realmente são, e logo é passível de equívocos, pode e deve ser questionada. E tá tudo bem questionar algum fato científico, contanto que se apresente argumentos e busque comprová-los. O Danilo, educador da Frente de Física, vai falar um pouquinho mais pra gente. Às vezes, nos deparamos com teorias que não passaram pelo método científico e não podem ser provadas. Essas teorias negam fatos científicos e negam conhecimentos que já foram testados e discutidos durante anos por vários cientistas até que se chegou a uma conclusão, ou seja, elas negam a ciência. Com a chegada da internet e das redes sociais, como o Facebook e o Twitter, onde a gente tem acesso a muitas informações de uma maneira muito rápida, a gente acaba não verificando se o que vemos e o que a gente compartilha é de fato comprovado. Então essas negações acabam alcançando muito mais pessoas e tomando proporções muito maiores do que a gente pode imaginar. Como, por exemplo, o movimento antivacina, que acreditando na teoria que não é comprovada cientificamente de que as vacinas podem causar o autismo, começou o compartilhamento dessas falsas informações nas redes sociais. Várias pessoas acreditaram e deixaram de se vacinar e vacinar seus filhos. O resultado disso foi desastroso. O sarampo, uma doença considerada erradicada, que quer dizer que já não existia mais no Brasil, voltou a aparecer. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup ouviu mais de 140 mil pessoas em 144 países, incluindo o Brasil, e constatou que 73% dos brasileiros desconfiam da ciência e que 23% acham que a produção científica pouco contribui social e economicamente para o país. Cerca de 77% dos entrevistados em países desenvolvidos, como a França e o Japão, também desconfiam da ciência. Notou-se ainda que as crenças religiosas têm grande impacto no engajamento em relação à ciência. Nos Estados Unidos, 59% dos entrevistados afirmaram que em algum momento da vida já houve o confronto entre a sua religião e a ciência, e que desse confronto, 60% das vezes eles ficaram com a religião. Mas por que quando a gente fala de ciência, de todos esses processos de investigação, de teses e produção do conhecimento, a gente se sente tão distante de tudo isso? Que tem pessoas fazendo ciência lá e a gente está aqui de fora, só olhando isso acontecer. Por que a gente se sente assim? E quem são essas pessoas que parecem ser as únicas que fazem ciência? O Paulinho, educador da Frente de Humanas, vai trocar essa ideia com a gente.
Para refletir sobre isso, vamos fazer um exercício de imaginação, ok? Primeiro, feche o olho. Agora, se imagine dentro de um laboratório científico. Imagine então que você está de frente para um cientista. Como é esse cientista? Quais características físicas dele? Pause o podcast até saber exatamente como seu cientista imaginado é. Descreva ele em voz alta de forma detalhada. Pause o podcast agora. Conseguiu imaginar? Vamos continuar então. Você imaginou um homem branco mais velho? O cientista que você imaginou se parece com você? Por que é tão difícil nos imaginarmos no laboratório? Por que não nos imaginamos como cientistas? Por que o cientista que imaginamos parece estar longe da gente, longe da nossa realidade? Acontece que, historicamente, alguns grupos sociais, como a população indígena, a população negra e as mulheres, são excluídos desse processo de produção científica. O conhecimento científico está numa realidade desigual e, por isso, também pode ser usado para sustentar essa desigualdade. Podemos voltar lá atrás para entender isso melhor um pouco. No processo de conquista de territórios e dominação dos povos, ocorre uma sobreposição do meio cultural, o que quer dizer que a cultura do povo dominado é em grande parte apagada e assimilada pela cultura do povo dominante. Um exemplo para isso é a matemática. Matemáticos e filósofos renomados como Pitágoras, Aristóteles, Tales de Mileto são todos da Grécia Antiga. Porém, imagina-se que a matemática que seguiu sendo desenvolvida por eles foi originada por egípcios e babilônios há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Acontece que hoje sabe-se de registros matemáticos muito mais antigos que a época desses caras. Há registros de aproximadamente 35 mil anos antes de Cristo na África Central. Mas por que não sabemos disso? Provavelmente porque a história não pode ser contada por quem foi oprimido. Será que essa relação de poder ainda está presente nos dias atuais? Se olharmos com atenção para como estão noticiando os casos de Covid-19, veremos que os especialistas chamados para tratar do assunto são, na grande maioria das vezes, homens brancos, muito parecidos com o que imaginamos quando fizemos aquele exercício de imaginação. Então, devemos ignorar tudo o que esses homens brancos fizeram? Não é bem por aí. Esse conhecimento apresentado por esses homens também passou pela metodologia científica e pôde ser comprovado. Mas por que o conhecimento que algumas pessoas apresentam parecem mais confiáveis do que outras? As pessoas que sequenciaram o código do coronavírus no Brasil foram 2 mulheres, e não vemos elas sendo entrevistadas pela mídia como esses homens. Sempre temos que nos questionar: o que esse conhecimento quer me dizer? Qual o objetivo de quem produziu? Como produziu? Por que produziu? Qual o contexto? O conhecimento científico e produção científica, hoje, estão concentrados no chamado meio acadêmico, ou seja, nos centros de pesquisa e universidades, longe da nossa realidade material, das periferias. Não é à toa que, quando pensamos em cientistas, provavelmente não pensaremos em alguém próximo da gente. Sempre nos vem uma pessoa que parece distante. Pensando agora em tudo isso que a gente veio discutindo durante o podcast, qual a motivação de se negar um fato científico que já foi tanto estudado? E as fake news? Qual será o interesse de alguém em viralizar falsas informações espalhando mentiras? Podem ter vários motivos, e a história pode nos contar um pouco sobre isso. Na Idade Média, Galileu Galilei propôs o sistema heliocêntrico, que é aquele que os planetas orbitam em torno do Sol. O maior poder na época era a Igreja Católica, que acreditava no geocentrismo, que é aquele que tudo gira em torno da Terra. Com medo de ter suas ideias derrubadas e perder o seu poder, a Igreja julgou e condenou Galileu como um herege. Um pouco mais recente na história, temos o exemplo da Alemanha nazista, em que falsas ideias científicas foram usadas para justificar a supremacia racial ariana e o extermínio de milhares de vidas presas judias.
Agora, temos grandes empresas que trabalham com petróleo e seus derivados, que são fontes de energia poluentes, negando o aquecimento global e a influência das ações humanas nas mudanças climáticas, querendo proteger seus lucros. O desenvolvimento da ciência demanda investimentos financeiros nas pesquisas. A maioria dos estudos científicos são financiados porque alguém acredita que eles podem ajudar a alcançar algum objetivo político, econômico ou religioso. Logo, é impossível pensar em uma ciência pura, livre de interferências e interesses exteriores. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética investiram muito no estudo de física nuclear, porque acreditavam que essas pesquisas iam permitir que eles desenvolvessem armas nucleares capazes de ganhar a guerra. Assim, o que é negado cientificamente e o tipo de estudo científico que vai ter investimento financeiro são historicamente motivados por interesses políticos e econômicos de grupos sociais que querem manter e aumentar seu poder. Os mais afetados por essas escolhas somos nós que, por sermos historicamente excluídos dos espaços científicos, podemos acabar enganados e sofrendo com as consequências disso. Por isso, temos que estar cada vez mais presentes nesses espaços de produção científica, para que neles sejam estudados, produzidos e divulgados conhecimentos que são importantes para nós, que influenciam a nossa vida e dialogam com nossa cultura. E aí, galera? Curtiu entender como é que funciona a ciência e refletir como é que a gente está inserido nela? Não vai esquecer de conferir as referências que acompanham o episódio e de estudar os conteúdos que a gente vai postar no blog e nos grupos ao longo da semana, hein? Lembra que pode sempre contar com o Carol. A gente tá longe, mas estamos pertinho de vocês. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!